Olá pessoal, você está no canal Conservador Nordestino, tá? E vamos mais uma matéria aqui. Enfim, cara, a gente tá perdido mesmo. Lula acabou de botar toda a culpa, né, da violência que tem acontecido nas escolas nos jogos eletrônicos. Não adianta exigir muita lógica do Lula não, cara. Na verdade, é quase impossível. Então, bora ler aqui a matéria, né? Aqui as matérias, na verdade, que a gente vai pegar um compilado e analisar cada uma delas, né? Aqui no Globo, né, no GE, o Lula critica jogos e tiros, discurso, resulta nessa violência. Cara, é inegável que esse tipo de discurso ele existe há muitas décadas, na verdade. Não é a primeira vez que esse discurso já apareceu, na verdade, os jogos eletrônicos são atacados ano após ano, tá? Não adianta, as pessoas sempre vão querer associar a violência que acontece na vida real com os jogos eletrônicos. Eu não entendo essa lógica, eu não entendo como que as pessoas conseguem fazer esse tipo de associação. É como se, por exemplo, na década de 40, na década de 50, que não existiam jogos eletrônicos, as guerras, na verdade, foram de brincadeira, de mentirinha, né? Porque não é possível. Na verdade, a era dos nossos pais, a era dos nossos avós, era infinitamente mais violenta, se você contar a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, se você contar, enfim, outras guerras que aconteceram ao longo da humanidade. Então, a era passada era mais violenta do que a nossa era atual. E a nossa era atual, sim, ela é dominada pela tecnologia, ela possui uma grande influência dos jogos eletrônicos, mas essa influência dos jogos eletrônicos não tem nada a ver com violência. Aqui eu vos falo, né, uma pessoa que jogou videogame desde criança e nunca cometi nenhum crime, mas eu sei que milhões de pessoas que, assim como eu, jogaram videogame, jogaram também jogos rank 18, né, e mesmo assim não saíram por aí agredindo as pessoas, não saíram por aí causando destruição mundo afora. Então vamos lá, né? Porque a gente tá falando do Lula, né? Então, enfim. Hoje a molecada joga com gente de outro país. Qual é o problema? E daí, se as pessoas jogam com pessoas de outro país? É até bom, na verdade, esse conhecimento multicultural, né? De um país com outro, né? Brasileiros jogando com americanos, jogando com argentinos, jogando com, enfim, até mesmo europeus, né? É óbvio que quem joga jogos eletrônicos, né, online, sabe muito bem que tem muito mais zoeira do que uma conversa mais, enfim, civilizada, né? Tem muita mais zoeira do que conversa civilizada, mas faz parte da comunidade. A comunidade, ela é conhecida por isso, ela é baseada por isso. Mas as pessoas, quando saem do videogame, elas não saem violentas. Isso não faz o menor sentido. E tudo isso resulta nessa violência no meio das crianças. Cara, novamente, é triste. Infelizmente, muitas pessoas mais velhas, né? Eu também conheço alguns exemplos de pessoas mais velhas que concordam com isso. Que jogos violentos, que jogos influenciam essa agressão, sabe, até mesmo doenças mentais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aqui na matéria mais esportes, né, a gente vê outra frase dele, né? Não tem game falando de amor, não tem game falando de educação, os games estão ensinando a molecada. Eu não vou falar, né, o verbo porque YouTube. Mas, enfim. Cara, não, tá? O jogo é um entretenimento. O jogo é um mundo abstrato, é um mundo virtual. Não existe crime dentro desses jogos eletrônicos, sabe? Se você jogar um Counter-Strike, é um jogo de terroristas contra policiais, né? Forças especiais de policiais. E, sabe, não há morte ali no final das contas. Não há morte de verdade. É um jogo, é um entretenimento, tá? E é um jogo com classificação indicativa. Agora, se os pais não tomam conta do que os filhos consomem, né, dentro de casa, no celular, no computador, aí já não é problema do jogo, já não é problema da empresa, é o problema dos pais, né, que não faz esse controle. Infelizmente, a gente tem muitas vezes que os pais acabam jogando a responsabilidade do filho no celular. E isso é errado, tá? A gente não pode negar que a criação dos filhos, ela precisa ser acompanhada constantemente pelos pais. Eu não conheço nenhum tipo de pesquisa que associa e que chega numa conclusão cientificamente comprovada de que os jogos influenciam de alguma maneira numa doença mental ou em algum comportamento agressivo, né? Então, assim, cara, é triste, tá? E isso não é somente dentro da esquerda, não, tá? O Lula, ele tá, a cada dia ele tá perdendo popularidade, né? Os 100 dias do Lula foi marcado por absolutamente nada, nenhum tipo de atividade, e a gente vê que o Lula tá se afogando em críticas e mais críticas. Primeiro, ele começou a querer taxar, né, as importações da Shein, da AliExpress, da Shopee, voltou atrás, né, recentemente, quando eu fiz um vídeo agora há pouco, voltou atrás, e agora ele está criticando jogos. Eu quero saber o que o Lula
quer fazer afinal? Porque, assim, a cada dia que passa ele só tá perdendo popularidade, cara. Ele só tá perdendo popularidade. E até as pessoas que votaram nele estão, assim, com o pé atrás. O Lula, na próxima eleição, não ganha nada, cara. Nada, nada. Eu lhe garanto que o Lula, essa é a última vez que a gente vê o Lula como presidente da República do Brasil. Porque o Lula, nesse exato momento, tá mostrando o que ele de fato é. Ele é esse cara corrupto, é esse socialista, é esse cara burro, é isso que ele é, burro, e ainda tem pessoas que defendem esse tipo de cara. É muito triste que algumas pessoas ainda apoiem ele, e não é só gente da direita não, ou da esquerda não, mas gente da direita também. A gente tem aqui o caso, né, do Zé Trovão, que é um deputado bolsonarista, né, que se elegeu, na verdade, nas costas do Bolsonaro. Bolsonaro, em momento algum, a gente precisa fazer uma coisa aqui, uma separação. O pensamento do Bolsonaro não tem nada a ver com esse pensamento aqui do Zé Trovão, tá? O Bolsonaro, durante o governo dele, na verdade, reduziu os impostos sobre os jogos eletrônicos. Então, é um comportamento, é uma ação totalmente diferente. O Bolsonaro, na verdade, reduziu os impostos e, na verdade, ele fazia era jogar. Tem até um vídeo dele jogando, na verdade, GTA, né? com o GTA San Andreas, né? Ele andando de caminhão e tal com a galera durante as eleições. É muito interessante isso. Não sei se era meme, não sei se era real, mas enfim, foi muito engraçado. E, cara, aí você tem um deputado eleito, né, da direita, dizendo que, associando, na verdade, aquele ataque na escola, né, eu prefiro não entrar em muitos detalhes nesse caso, mas você pode encontrar aí nos jornais, e tentando, pedindo, na verdade, pro Lula suspender durante 30 dias, né, a atividade dos jogos eletrônicos. Não tem comentários, cara, não tem comentários, de verdade. Esse tipo de discurso, ele sempre vai continuar existindo. E, pra ser bem sincero, antes ele era bem mais perigoso, né? Hoje em dia, com o advento da internet, com as pessoas se informando, conversando entre si, eu vejo que esse tipo de discurso ele não tem tanta força como antes, né? Mas ainda assim a gente tem que tomar cuidado. E aí, né, aqui no Twitter, tá um bafafá, né? O Twitter as pessoas criticando e tal. E aí eu peguei aqui uma thread aqui do Eduardo, do BRKS Edu, ele dizendo que vai indicar, né, um jogo incrível que tem amor com o tema central, Last Day of June, porque o Lula falou que na verdade não existe jogos que ensinem amor. Jesus amado. Na verdade, o Lula chegou a falar algo mais absurdo ainda. Ele disse que vou ler aqui, né, a frase dele. É cada vez muito mais morte, o cara sabe nem falar, do que na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial eram pessoas de verdade. Na Segunda Guerra Mundial era uma guerra real. Eram armas de verdade. Eram pessoas de verdade, tá? Aconteceu na história. E é muito triste quando você reduz um dos maiores conflitos na história da humanidade. É quando você reduz um dos... Eu acho que é uma guerra... É uma guerra pela liberdade mesmo, porque a Segunda Guerra Mundial era uma luta contra Hitler, né? E se os aliados perdessem, se de fato a razão perdesse, né? Cara, o que seria do nosso futuro? Né? Nosso futuro seria marcado pela ideologia nazista, a verdade é essa. Então, assim, relativizar esse conflito, relativizar todas as milhões de mortes que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, cara, é simplesmente desprezível, tá? O Lula tá fazendo, na verdade, o Lula é um ser desprezível, na verdade, mas esse tipo de comparação, esse tipo de fala, cara, é um escárnio contra as pessoas que lutaram contra a ideologia nazista, contra a ideologia socialista e fascista naquela época. É triste. E muita gente ainda concorda com esse tipo de discurso. Não adianta, cara, esse governo, a cada dia que passa, tem se mostrado o que a gente esperava mesmo. Um governo cheio de corrupção, um governo cheio de mentiras, de fake news, de discurso de ódio, de taxações, né, de aumento de impostos e, claro, né, a ladroagem, a injustiça. Foi isso que o Brasil escolheu em 2022. Os jogos não tem nada a ver com isso, tá? Eu até esqueci de mencionar aqui uma pesquisa, né? Como que os jogos favorecem, né, o desenvolvimento mental da criança, do jovem, né? Quando mais novo. Ele aumenta a criatividade, ele, enfim, aumenta o trabalho em equipe, né? Ele desenvolve um trabalho em equipe, o raciocínio lógico, resolução de problemas, a comunicação, o pensamento abstrato e a resiliência. Claro, né? A resiliência você tem que tentar sempre insistindo. Comunicação, existem muitas pessoas que conseguem se comunicar através dos jogos porque são muito tímidas.
e não conseguem se comunicar pessoalmente, mas através de jogos elas conseguem desenvolver esse tipo de comunicação. Pensamento abstrato, a mesma coisa, né? Resolução de problemas, o que mais tem em jogos são puzzles, como posso dizer, quebra-cabeças, enigmas que a pessoa precisa resolver. Raciocínio lógico segue a mesma ideia da resolução de problemas. Trabalho em equipe, óbvio, jogos online é um compilado, na verdade, de trabalho em equipe. Criatividade, a mesma coisa, você pega aí Minecraft, você pega aí Roblox também, outros jogos que também ajudam nessa questão da criatividade. Então, os jogos, eles precisam se manter, eles não podem ser atacados, os gamers não precisam ser atacados. É um mercado que movimenta muito dinheiro, é um mercado que movimenta muita riqueza e que gera emprego e desenvolvimento para o nosso país e para muitas outras pessoas. Então, é isso, a fala do Lula é desprezível, mas o que esperar de uma pessoa abjeta e desprezível como Lula, né? Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilha e não perca os próximos vídeos, tá? Um abraço e até a próxima.